Dilma Rousseff envia carta ao povo e aos senadores e sugere plebiscito sobre antecipação de eleições. Governadores pedem apoio do Senado para renegociar dívidas com a União e sessão solene nesta quarta-feira vai lembrar os 10 anos da Lei Maria da Penha. Esses são os destaques desta edição. Bom dia. Nesta terça-feira, a menos de 10 dias de começar a ser julgada pelo plenário do Senado, Dilma Rousseff enviou uma carta aos 81 parlamentares. Se for absolvida no processo de impeachment, ela promete convocar um plebiscito que poderia antecipar as eleições presidenciais. Senhoras e senhores senadores... A senadora Fátima Bezerra leu no plenário a carta da presidente afastada. No texto, Dilma Rousseff se dirige aos parlamentares e ao povo brasileiro. Diz que o país atravessa um impasse político, reafirma que é inocente e pede que o Senado encerre o processo de impeachment. Um processo injusto, desencadeado contra uma pessoa honesta e inocente. O que peço às senadoras e aos senadores é que não se faça a injustiça de me condenar por um crime que não cometi. Se consumado o impeachment, sem crime de responsabilidade, teríamos um golpe de Estado. O colégio eleitoral de 110 milhões de eleitores seria substituído, sem a devida sustentação constitucional, por um colégio eleitoral de 81 senadores. Seria um inequívoco golpe seguido de eleição indireta. Na carta, Dilma Rousseff promete que, se for mantida no cargo, vai consultar os brasileiros sobre a realização de novas eleições. Estou convencida da necessidade e, portanto, darei meu apoio irrestrito à convocação de um plebiscito com o objetivo de consultar a população sobre a realização antecipada de eleições, bem como sobre a reforma política e eleitoral. Senadores a favor do impeachment dizem que a carta chegou tarde demais. Ela teria toda a credencial para convocar um plebiscito, ou pelo menos para levantar essa tese, se ela tivesse feito isso no exercício do seu mandato. Só agora que ela clama por um plebiscito? Se hoje fosse feita essa consulta à população, com certeza, no mínimo, mais de 60% da população preferiria a realização de eleições diretas. Por que não ouvir o povo? Para o presidente do Senado, não é possível antecipar as eleições. Na democracia, a melhor saída sempre é a saída constitucional. E plebiscito, novas eleições não estão previstos na Constituição. Então, isso não é bom. O julgamento final de Dilma Rousseff começa no dia 25 de agosto e, segundo Renan Calheiros, deve durar de 3 a 4 dias. A questão agora é saber se a carta da presidente afastada vai ser capaz de mudar votos aqui no plenário. A carta é pueril, a carta não tem consistência política, a carta não tem lógica jurídica, a carta é, de fato, um documento que não tem expressão nenhuma para o momento que o Brasil vive. É uma carta importantíssima, joga um papel agora, e eu acho que vai dialogar com muitos senadores que estão indecisos, principalmente em cima dessa proposta do plebiscito da antecipação de eleições. E logo mais às 11 da manhã, os senadores se reúnem com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, para definir o rito do julgamento final de Dilma Rousseff. Ele está previsto para a quinta-feira da semana que vem. O presidente Renan Calheiros não descarta a possibilidade de concluir a votação no fim de semana, mas a decisão depende de acordo entre Lewandowski e os líderes partidários. Após o julgamento final da presidente Dilma, o Brasil deve dar início ao novo ciclo político. A repórter Glauciene Lara conversou com um cientista político sobre o processo de impeachment e o que pode vir depois dele. Eu converso com o cientista político André César para fazer uma análise desse momento político que vai definir o destino do país nos próximos 2 anos. André, na primeira votação nós tivemos um placar de 55-22 em maio e agora no início de agosto 59-21. Existe ainda alguma chance para a presidente afastada? Essa mudança de resultado, essa alteração
significativa, pensando num colegiado pequeno como o Senado, é um forte indicativo de que está se fechando o ciclo, o jogo para a presidente afastada Dilma. É pouco provável, dadas as condições da política, da economia, do quadro institucional geral, é muito pouco provável que ela consiga reverter esse quadro, consiga amealhar os 28 votos fatais para ela que ela necessita para voltar a assumir efetivamente a presidência. Então, nesse sentido, o próprio PT, os próprios aliados mais orgânicos dela, já estão um pouco se afastaram um pouco, já pensando nos próximos passos, quais serão os meios para a sobrevivência, como o partido, o PT e os seus aliados vão mudar esse jogo mais à frente, pensando em 2016, eleições municipais, e depois a sucessão presidencial de 2018. Essa estratégia de novas eleições, ela demorou ou ela ainda é capaz de desestabilizar esse processo? Não é eficaz porque o tempo é curto, você não tem uma ideia real de como seria esse plebiscito, como que se daria, e é um compromisso difícil de se manter, mesmo porque na volta ela voltaria muito pequena, muito fraca. A presidente afastada voltaria de uma maneira muito frágil, sem apoio e sendo pressionada por todos os lados da sociedade, da economia, da política. Então, nesse sentido, não é um argumento forte para que ela seja capaz de, com isso, se manter. Para o Temer também não está uma situação muito fácil, né? O país continua dividido, ele tem aí uma impopularidade. Ele vai conseguir fazer as medidas duras que ele está prometendo e que ele está dizendo que são necessárias com essa impopularidade? É muito complicada a situação dele também. Ele tem um fato importante aí, que é a questão da interinidade. Ele se tornando efetivo, ele se confirmando esse resultado da presidente afastada em definitivo, ele pode ter condições aí de tentar reforçar a posição, reforçar a ação em cima dessas medidas, que são, como você falou, altamente impopulares. Mas não vai ser fácil. Há setores organizados da sociedade, ligados ao PT, à esquerda, sindicatos e tudo mais, que estão em cima, são contra e vão fazer barulho e vão agir contra. Então é uma batalha difícil que coloca o Brasil numa situação complicada e a médio prazo, quer dizer, olhando 2018, fica difícil de pensar uma saída efetiva. Vamos virar essa página. Essa página vai ser virada com muita demora. Como é que um governo que tinha uma base de apoio tão ampla no Congresso, como o governo da presidente afastada Dilma, chega a essa situação de impeachment? São dois pontos. Primeiro que houve um cansaço, uma fadiga de material que eu chamo. São mais de 12 anos de poder do PT, 8 anos do presidente Lula no momento razoável da economia até a crise de 2008. Depois a presidente Dilma, que herdou a presidência, né, e seguiu ungida pelo então presidente Lula, só que ela não teve capacidade política de negociar com o mundo político. Ela não conseguiu manter um nível de negociação, um tipo de perfil de negociação que o então presidente Lula tinha. E isso foi afastando os setores políticos, foi criando problemas, fissuras aqui e ali com o PMDB, com o grupo do Temer e afins, e gerou esse quadro que, afinal, junto com Petrolão, resquícios do Mensalão, ainda tudo isso somado, e a crise econômica, claro, tudo isso acabou levando a essa situação fatal para ela, que é o fim. E nesse processo já estão as origens aí de 2018, né? As pessoas têm que ficar atentas porque 2018 já está se desenhando nesse cenário? Sem dúvida. E essa eleição de 2018 e a partir já de 2016 e depois de 2018 serão muito importantes porque nós podemos criar um novo quadro. Estamos entrando de fato num novo ciclo político para o país. Novas forças, novos nomes podem surgir, figuras que a gente não conhece ainda, que não estão no nosso radar, podem aparecer e tudo isso muda radicalmente o quadro geral do país. A gente tem aí um fator externo também, que é a questão da Europa estar questionando bastante o processo, o próprio PT indo à Organização dos Estados Americanos. Esse fator internacional pode pressionar de alguma forma a política brasileira? Eu acho limitado. Primeiro porque é uma certa ingerência de um país sobre o outro. Então, há um receio dos outros estados em tentarem influenciar de alguma maneira o processo que ocorre aqui. Além disso, eventualmente se confirmando a manutenção do atual presidente interino virar efetivo, Temer, você vai ter uma volta a certa normalidade institucional que vai obrigar os atores internacionais, presidentes, chefes de Estado em geral, a procurarem, porque o Brasil é um player, o Brasil é um país importante, é um país que não pode ser deixado de lado, não por uma questão interna e com forte conteúdo político, partidário, você mudar isso. Então,
há uma tendência de você, a médio prazo, estabilizar esse quadro, baixar essa poeira. O médio prazo seria a eleição de 2018? Sim, até lá você vai conduzindo e vai ser muito importante a economia. No caso, a economia sempre que manda, né? O bolso do cidadão, a realidade, o desemprego, o PIB, a inflação e tudo mais, o quadro macroeconômico em geral. Mas se você acertar isso, ou pelo menos sinalizar encaminhamentos positivos, você acerta, você resolve. Bom, eu teria muitas perguntas para fazer sobre esse assunto. Eu agradeço a entrevista e convido os telespectadores a acompanharem a cobertura do impeachment pela TV Senado. Obrigada. Obrigado. Até o início do julgamento da presidente, o Senado deve votar matérias principalmente da área econômica. O presidente da Casa disse que já existe uma pauta consensual. Nós vamos votar autoridades, são vários embaixadores e indicados para as agências. Nós vamos votar a DRU, que hoje completará a sua última sessão e amanhã será votada. Vamos votar a securitização das dívidas e vamos votar também um projeto de interesse dos consórcios municipais. O Senado tem priorizado as matérias econômicas que interessam ao ajuste fiscal e nós vamos continuar nesse caminho. Mas atenção para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste na renegociação da dívida dos estados. É o que querem os governadores que estiveram no Congresso nesta terça-feira. O texto principal do projeto que renegocia as dívidas já foi aprovado na Câmara. Falta votar os destaques antes de enviar a proposta para análise do Senado. O projeto de renegociação das dívidas dos estados ainda não chegou ao Senado, mas governadores do Norte, Nordeste e Centro-Oeste foram ao presidente Renan Calheiros dizer que não ficaram satisfeitos com o acordo para aprovar a proposta no Congresso. Eles querem mais fontes de receitas. Operação de crédito diferenciada, renegociação da dívida renegociada e o Rio de Janeiro, por exemplo, está numa situação de calamidade. Se o Rio de Janeiro recebeu, por que outros estados não podem receber também? A renegociação das dívidas é um passo importante, mas ela atende de uma forma muito maior alguns estados do Sudeste e do Sul e atende muito menos estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste que têm demandas e têm necessidades muito grandes. O que precisamos é de equilíbrio federativo. Não dá para desequilibrar a federação na crise, porque isso gera instabilidade. E o Brasil é um só. Ou sairemos todos juntos, ou ficaremos todos juntos também na crise. No plenário, senadores do Nordeste prometeram obstruir a votação do projeto se não conseguirem o mesmo tratamento dado pelo governo federal ao Rio de Janeiro e a outros estados do Sudeste e do Sul. Numa federação de 26 estados, Distrito Federal, se contempla exclusivamente 4 estados que terão grandes vantagens, os outros não terão grandes vantagens. Então não há como esse Congresso Nacional ou Senado Federal aprovar uma matéria dessa natureza. O projeto no que diz respeito à renegociação das dívidas está cometendo uma grande injustiça com os estados do Norte e Nordeste, na medida em, como já foi dito aqui, que esse projeto de lei simplesmente fecha os olhos para as disparidades regionais. O presidente Renan Calheiros, que queria votar o texto como viesse da Câmara, concordou com as reivindicações e prometeu negociar com o presidente interino Michel Temer. O presidente ficou de analisar um a um aqueles pontos, já conversou com o ministro Meirelles e o Senado quer colaborar nessa construção. É importante que todos conversem em torno da necessidade de se preservar o equilíbrio federativo e não mexer na questão fiscal que já está bastante deteriorada. Em tempos olímpicos, falar em dor é até normal para atletas de alto rendimento. Mas se você não é esportista e apresenta uma dor constante e generalizada no corpo, o diagnóstico pode ser de fibromialgia. A Comissão de Assuntos Sociais vai debater a doença daqui a pouco, em audiência pública. De 4 a 6 milhões de brasileiros têm a doença. A fibromialgia atinge as articulações, causa cansaço permanente e pode levar à depressão. De cada 10 casos, 9 atingem as mulheres. A Comissão de Assuntos Sociais quer debater o tema para saber se a fibromialgia pode ser considerada uma doença crônica, como a diabetes e a hipertensão, o que permitiria um atendimento prioritário no Sistema Único de Saúde. A gente pensa que é uma doença
Não é uma doença letal, mas é uma doença incapacitante. E com certeza atinge milhões de brasileiros e muitos deles maltratados. E, portanto, eu acho que vale a pena sim a gente estar discutindo nessa casa uma questão como essa. Afinal de contas, além da qualidade de vida, com certeza uma qualidade também no trabalho. Foram convidados para a audiência pública representantes do Ministério da Saúde, da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, da Sociedade Brasileira de Reumatologia e da Associação Brasileira dos Fibromialgicos. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quarta-feira. A venda de ativos da Petrobras e o novo modelo do mercado brasileiro de gás natural estão em debate na Comissão de Infraestrutura. Na Comissão de Desenvolvimento Regional está na pauta projeto que muda de 3 para 6 anos, a contar de 2012, o prazo exigido para a apresentação dos planos de mobilidade urbana. Com isso, em vez de 2015, o prazo final é o ano de 2018. Indicações de embaixadores estão na pauta da Comissão de Relações Exteriores. São 3 embaixadores para a representação brasileira na Colômbia, China e Mongólia, Itália, Malta e San Marino. Na pauta da Comissão de Constituição e Justiça, projeto muda o Código Penal para agravar pena para homicídio contra pessoa idosa, que passa a ser considerado crime hediondo. A criação do Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas está na pauta da Comissão de Direitos Humanos. Hoje, às 9h30, haverá uma sessão solene do Congresso Nacional para celebrar os 10 anos da Lei Maria da Penha, criada para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Você acompanha outras notícias na nossa página na internet e também aqui na nossa programação nos boletins do Senado Agora. Obrigado pela sua audiência e uma boa quarta-feira para você.